Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que chega por aqui. Hoje é terça-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 26 de outubro, marca a data do Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre, comemorado no Brasil para marcar a entrada em votação de um projeto de lei de iniciativa popular pelo Passe Livre, a ser aprovado em 4 de novembro de 2005 na Câmara de Vereadores da cidade brasileira de Florianópolis. Busca também aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir das pessoas, sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transportes para o Brasil, além também de lutar por um transporte público fora da iniciativa privada que garanta o acesso universal pelo passe livre para todas as camadas da população brasileira. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Idosos e profissionais da área de saúde já começaram a receber a dose de reforço contra a Covid-19 em 95% dos municípios brasileiros. É o que aponta a pesquisa realizada pela CNM, Confederação Nacional de Municípios, entre os dias 18 e 21 de outubro. Segundo o levantamento, os quase 4% que ainda não iniciaram a aplicação da dose de reforço já estão se organizando para isso. Cerca de 1.800 gestores foram ouvidos na pesquisa da CNM, o equivalente a 1/3 das cidades brasileiras. Entre elas, cerca de 250 passaram a exigir o chamado passaporte da vacina, para que a população possa frequentar lugares públicos e coletivos. Os eventos com público estão liberados em mais de 70% das cidades analisadas, principalmente os cultos religiosos, seguidos de shows comerciais, eventos da área de educação, feiras e jogos esportivos com público. No entanto, as cidades que liberaram esses eventos informam que realizam fiscalização sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, a exemplo da redução da capacidade de lotação dos espaços, limite de horário, exigência da vacinação completa e a apresentação de resultado negativo em teste para a Covid-19. Além disso, 98% dos municípios que fazem parte do levantamento continuam exigindo o uso de máscaras em ambientes públicos. E, apesar disso, cerca de 3% sinalizam para derrubar a obrigatoriedade quando toda a população estiver imunizada. A boa notícia é que quase 80% das cidades analisadas não registraram mortes por Covid-19 nessa semana. E quase 30% não tiveram registros da doença no mesmo período. Entre os 1.800 municípios que fazem parte da pesquisa, as aulas presenciais já começaram em 87,5%. Mais de 5% estão prestes a iniciar e quase 5% não vão retornar à modalidade presencial este ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O estado do Rio de Janeiro registrou uma redução de 47% nas internações por síndrome respiratória aguda grave e de 50% no número de óbitos provocados pela doença. Os dados fazem parte da mais recente edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. O levantamento revela que todas as 92 cidades fluminenses permanecem pela segunda semana consecutiva na bandeira amarela, que significa classificação de baixo risco. A análise comparou as semanas epidemiológicas 40, entre 3 e 9 de outubro, e 38, período de 19 a 25 de setembro. Os resultados, segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chiep, indicam evolução progressiva do cenário epidemiológico e melhora dos indicadores. A edição do Mapa de Risco detalhou que a taxa de ocupação de leitos para Covid segue em queda progressiva. A de UTI passou de 41% no levantamento anterior para 35% e a de enfermaria de 21% para 19%, as menores desde o início deste ano. Por esta razão, parte dos leitos destinados a pacientes com a doença está sendo revertida para tratamento de outras especialidades, respeitando as barreiras sanitárias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas no desabamento de um prédio na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Gustavo Amorim, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. As equipes de resgate levaram 3 pessoas feridas para o Hospital Geral da Posse, também em Nova Iguaçu. De acordo com a prefeitura da cidade, Nirceia Souza, de 62 anos, sofreu ferimentos na cabeça, tórax e abdômen, e o estado de saúde dela na tarde deste domingo era considerado grave. Giovana Amorim, de 19 anos, estava lúcida e orientada, passando por exames complementares em situação estável. E Jorge Brandão, de 54 anos, foi atendido na emergência e também tinha situação estável. O edifício residencial de 3 andares caiu no começo da manhã deste domingo e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h45. O imóvel ficava na rua Coronel José Muniz, número 808, no bairro de Olinda, em Nilópolis. O prédio tinha 3 apartamentos, um por andar, e no momento do desabamento somente 4 pessoas estavam no edifício. As buscas terminaram no começo da tarde deste domingo. Em nota, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prestou solidariedade aos feridos e aos parentes do jovem que morreu. Ele colocou a estrutura do governo fluminense à disposição dessas famílias. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas. Desligado da matéria em estado errante, o espírito faz a escolha de suas futuras existências corpóreas. Essa escolha é feita segundo o grau de perfeição que tenha atingido. É nisto que consiste seu livre-arbítrio. Essa é a expressão de sua liberdade, de sua autonomia. Ao reencarnar, o espírito mantém essa faculdade e não há anulação do livre-arbítrio. É preciso, pois, saber o que acontece após o reencarne. Se no estado errante faz-se escolhas das futuras existências corpóreas, nesse estado o espírito sofre influência da matéria. Sob essa influência é que suportará ou sucumbirá nas provas que ele mesmo escolheu. Então comece por se habituar a invocar Deus e os bons espíritos para que venham a lhe assistir nas suas provas e expiações do dia a dia. Cabe ao próprio espírito fazer as boas escolhas e fechar sua porta ao que lhe importuna intimamente. Muitos agem pelo impulso por não voltar seus esforços para a educação moral e dessa maneira não coloca sua vontade em ação. Habitue-se a se esclarecer continuamente. A vontade esclarecida escuta, julga, escolhe livremente entre 2 conselhos, pois o ser humano traz em si as qualidades e os defeitos que possuía como espírito.
O esclarecimento o ajuda a se libertar dos defeitos. Na existência corporal, o espírito trava uma luta com suas imperfeições, e são elas que o torna mais suscetível às sugestões externas que podem fazê-lo sucumbir na batalha que empreende. A depuração, isto é, a vontade esclarecida, ou, melhor dizendo, moralmente educada, fortalece o espírito, diminuindo suas fraquezas e o tornando menos acessível às solicitações que contribuem para sua queda moral e espiritual. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. No Evangelho segundo o Espiritismo, para todo aquele que estuda, você encontra resumo da doutrina espírita de Sócrates e Platão. Nesta semana, nós estamos trazendo o resumo para você. A alma impura, neste estado, se encontra pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, juntos dos quais foram vistos, às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens da alma que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçados a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres delas. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma, que tomou boas resoluções na erradicidade e que tem conhecimentos adquiridos, trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Após a nossa morte, o gênio, Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Os demônios preenchem os espaços que separam o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substituí a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido? Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede, muitas vezes, a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito
o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade ao outro, que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estais na terra, estais em um cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 22, convida para refletirmos sobre a censura prévia sobre o que acontece com indivíduos que vivem no planeta. Fénelon, em Sens, na França, ano de 1861, comenta sobre isso quando medita sobre a visão que temos sobre seres humanos de bem ou seres humanos do mal. Sobre isso, nos remete à questão das provas e o seu tempo de duração. Como todo curso preparatório, o currículo do estudante é sempre considerado. Os breves são direcionados para os estudantes que possuem experiência, conhecimento prévio e demonstram avanço comprovado. Os mais longos visam àqueles que ignoram a maior parte da grade ofertada, conhecem pouco e não apresentam experiências, ou quando as têm, não são satisfatórias. Objetivamente, quanto à morte, a comunicação do Espírito esclarece que existem provas mais longas e outras nem tanto, tudo conforme a necessidade do Espírito. Outra questão refere-se aos erros de julgamentos que cometemos. Uns partem por terminar a prova ou a tarefa, e outros que ficam talvez nem as tenham começado. Portanto, viver é uma dádiva. O tempo da encarnação é sempre uma oportunidade com vistas ao melhoramento do espírito. A morte, para o espírito que não a provoca, é liberdade, enquanto que a vida se compara a uma prisão. Tudo, diz o espírito, está conforme a justiça de Deus, ou seja, são as leis naturais em curso. Espiritualizar-se, isto é, fazer o bem desinteressadamente, significa compreender a real importância da vida na Terra e já abrir as portas para ver a vida do Espírito como a verdadeira vida. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão e comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo.
um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.